Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim fazer mais um vlog de leitura e dessa vez o vlog de leitura de Correntes de Espinhos, o terceiro e último livro da trilogia As Últimas Horas da Cassandra Clare. Então assim, vamos ler esse livro aqui, vai ter minhas reações, minhas opiniões ao longo do livro. Tô um pouquinho com medo, confesso, mas se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Então eu vim fazer este vlog aqui de Correntes de Espinhos, gente, assim... Tô com muito medo desse livro. Tô com muito medo, assim. Esse pequeno calhamaço aqui que Cassandra Clare escreveu. Ela se empolgou de escrever livro grande agora e agora ela não quer parar, entendeu? Assim, eu ouvi muitas coisas a respeito desse livro. Eu não peguei spoiler nenhum a respeito dele. Então, assim, estou vindo ler ele sem saber nada do que acontece. Mas as opiniões sobre esse livro têm sido bem medianas a negativas. Eu não vi ninguém falando, nossa, que livro maravilhoso, amei, perfeito, melhor da Cassandra. Eu tô ouvindo que é um livro mais ou menos e muita gente falando que detestou o livro. Então, assim, o lado bom disso é que eu tô indo com as expectativas negativas pra esse livro, entendeu? Eu tô esperando uma coisa muito ruim vindo desse livro aqui, vindo da Cassandra. Então, pode ser que eu goste mais do que eu gostaria se eu tivesse com a expectativa muito positiva. Como é que vai funcionar este vlog? Assim como eu já faço meus outros vlogs, eu vou fazer aqui um react enquanto eu estou lendo. Vou fazer as minhas metinhas diárias, então eu vou fazer o react, eu vou vir aqui e vou contar pra vocês o que eu tô achando. E o seguinte, eu fiz uma enquete lá nos meus stories, então quem me segue lá pôde participar dessa enquete. Então se você não me segue lá no Instagram, vai lá seguir. E o que eu perguntei, se quem me seguia lá queria um vlog com ou sem spoilers. E aí a maioria votou para um vlog com spoilers. E eu fiquei muito feliz porque eu estava esperando por esse momento em que eu poderia fazer um vlog com spoilers. Então assim, eu vou falar sobre o que está acontecendo, entendeu? No final, quando eu vier aqui dar o meu geral aqui do que eu achei do livro, vou falar sobre coisas específicas. Então se você não quer saber de spoilers, volte a esse vídeo em um outro momento. E assim, gente, as minhas metas, geralmente eu faço meta de 5 em 5 capítulos, 6 em 6, dependendo do tamanho dos capítulos. É Cassandra Clare. Cassandra Clare ama escrever uns capítulos gigantescos. O livro é gigantesco. Então as minhas metas vão ser de 3 capítulos, tá? Hoje eu vou ler até o capítulo 4, né? Eu vou ler o prólogo mais 1, 2 e 3. Se eu não me engano é isso. Eu achei muito legal porque acabei de tomar um spoiler. Olha que legal, gente. Ao vivaço. Ao vivaço. Ai, que ódio. Eu folheando aqui, tinha uma ilustração. Aí eu parei, olha, tem ilustração. Aí eu olhei pra ilustração. Um spoiler, assim, na cara. E um spoiler que eu não gostei de tomar. Olha que maravilha. A expectativa que já tava negativa vai lá embaixo, gente. Mas como eu estava falando, vamos fingir que esse momento não aconteceu, que eu não peguei esse spoiler aqui. Eu vou ler os primeiros 3 capítulos, entendeu? Nossa, gente, não acredito que eu tomei um spoiler. Fiquei 2 meses sem ler esse livro, não tomei spoiler. Aí o que a gente faz? A gente é tansa. Aí a gente toma spoiler por burrice mesmo, né? Ai, Jesus. Enfim, vou ler 3 capítulos, correspondem a 60 páginas. Olha, pro ritmo Cassandra Clare, vou dizer que é pequeno, porque... ela costuma escrever, tipo, capítulos de 20, 30 páginas, assim, né? E quando ela tá num dia bom, né? É tipo de 20 pra cima, na verdade. Mas vamos ler, então, esse início. E eu volto, então, no capítulo, até o capítulo 4 aqui, né? Pra contar o que eu estou achando. Agora um pouquinho mais desanimada, porque eu peguei o spoiler. Vou começar, acabei de lembrar que eu tenho que marcar, porque eu marquei os primeiros 2. Não lembro mais o color code, então vai ser o color code que eu decidi agora, então... é isso aí, vamos começar. Cada vez que é mencionado qualquer coisa de Peças Infernais, eu fico emocionada e eu quase choro. Principalmente se tem alguma coisa a ver com Will e o Jam. Meu Deus do céu. Aí eu vou fazer o quê? Vou marcar. Tem alguma importância? Não, mas vou marcar. Porque é bonitinho. E é isso que importa. Eita. Será?
será que o pai dela... Isso não vai dar certo. Bom, terminei os primeiros 3 capítulos aqui do livro. Aconteceu até bastante coisa, assim, pra esse início. Achei que já aconteceu bastante coisa. Mas ainda muito início, assim, tá muito seguindo os acontecimentos ali do final do livro, né? Então, o Matthew e Cordelia em Paris, o James indo atrás da Lucy. Tinha algumas coisas que eu li há 2 meses e eu não lembrava. Tipo, que o Jesse já tava vivo. Eu não lembrava disso, eu deletei isso da minha mente quando eu li a primeira vez e quando eu reli agora também. Enfim, a questão da Grace também, eu não lembrava que ela tinha sido levada pra Cidade do Silêncio. Enfim, mas tá muito início, assim, né? Eu confesso que eu não gosto muito desse plot Cordelia e Matthew, não gosto desse triângulo. E ainda mais um triângulo que deu problema por conta de falta de comunicação, então me incomoda um pouco esse plot, né? Mas é isso, muito início ainda, não tem muito o que falar. Amanhã eu saio com a leitura mais 3 capítulos e aí volto pra falar aqui o que eu achei. Ela já chamou até de filho. Gente, o Will é muito bonzinho mesmo, né? Meu Deus do céu. O Jamie é tão precioso. Tá vendo? Qualquer coisa que envolva os personagens de Peças Infernais me deixa emocionada, cara. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo nunca, né? Cena por aqui, não é? Cena que eu peguei spoiler. Ai, Jesus. Não quero chegar nessa cena. Mas pelo menos já vou passar essa cena também, né? Casal mais improvável da vida. Meu Deus. Não. Eita, nós! Casos de família. O que fazer quando você vê sua esposa beijando seu parabatai? Vamos descobrir. E mais 3 capítulos. Gente, eu tô com uma sensação assim de que tudo vai dar tão errado daqui pra frente, porque é tanta coisa que tá na cara que vai dar errado. Eu cheguei na página 128. Aconteceu bastante coisa até. Mas assim, vamos lá, de modo geral, falando assim da história, eu tô achando a história interessante, mas por enquanto só resolvendo coisinhas do livro passado, né? Então, o Matthew e a Cordelia lá em Paris, aí começou de novo a questão dela ser a paladino ali da Lilith, e aí ela ouviu a mensagem do pai dela, então tá começando a pegar alguma coisa nesse lado assim. A Lucy que despertou o Jesse, então eles lidando como é que vão fazer pra lidar com o Jesse de volta na sociedade, aquela coisa toda. Então tá muito resolvendo questõezinhas do livro passado. Parece que ainda não começou realmente o enredo desse livro. Ainda tá muito assim, eles despertam, eles vão despertar e coisa e tal, mas a gente ainda não sabe o que é, né, realmente. Então, pra mim tá sendo tipo uma grande introdução à história ainda, né? Ainda não tá realmente acontecendo, assim, né, o enredo principal, pelo menos pra mim não tá ainda. Mas vamos lá, deixa eu comentar sobre algumas coisas. Primeira coisa, Grace e Christopher é o casal mais improvável da vida. Nada a ver os dois. Mas eu já suspeitava que os dois fossem ficar juntos, porque assim, óbvio que aquela árvore genealógica que a
que a Cassandra fez lá em Princesa Mecânica, aquela ela já disse que não vale mais, né? Que, tipo, ela ia modificar algumas coisas e tal. Mas naquela árvore está escrito que Christopher e Grace se casam, né? Mas quando eu li já o segundo livro, eu não lembrava da árvore toda, assim, eu lembrava só de algumas coisas principais. E quando eu li o segundo livro, né, o Corrente de Ferro, tem a aproximação deles ali. Então eu já fiquei tipo, tá, vai dar Christopher e Grace ali, né, porque vai ter um arco de redenção dela, possivelmente. Então a gente já vê que tá iniciando um arco de redenção dela, digamos assim. E teve um momentinho ali dos dois, dele indo visitar ela na prisão ali na Cidade do Silêncio e tal. Eu achei um pouquinho forçadinho, assim, ela, tipo, gosto dele. Tipo, não que ela pensou que gosta dele, mas, tipo, parece que ela mudou, que ela fez essa opinião, assim, do nada, sabe? Tipo assim, que é legal falar com ele, que não sei o quê. Teve um pouco no livro passado, mas parece que foi muito do nada, sabe? Tipo, ela achar que é legal falar com ele, ela sorrindo, conversando com ele, sabe? Achei meio assim. Mas tá, por enquanto não tô me importando muito com esse enredo. Aí tem a questão de levar o Jesse como uma nova identidade, né? Como o Jeremy Blackthorne, que foi a ideia do Malcolm. Não acho que isso vai dar certo, porque assim, qualquer coisa que tem em história que envolve uma mentira, uma hora vai ser revelada, entendeu? Então assim, vai dar errado, provavelmente vão descobrir também a questão do Belial ser o pai da Tessa, né, o avô do James e da Lucy, isso vai dar uma coisa gigantesca. Tem a questão também de que o Inquisidor, né, o pai da Ariadne, tá conspirando com alguém, aparentemente ele estava chantageando alguém com informações dizendo que também não gosta dos Lightwood e dos Arundel. Pra mim, assim, tá bem claro que é com a Tatiana, até porque ele foi interrogar a Tatiana lá com as Irmãs de Ferro e até agora não voltou e já se passaram dias. Então, pra mim, ele está de conluio ali com ela, apesar do livro ainda não ter especificado isso, né? Pra mim, ele tá com ela. E aí a gente tem os casais coadjuvantes ali, a Ariadne e a Ana, que deu uma reaproximada, né? Porque a Ariadne se assumiu ali pra mãe dela, né? E foi pra Ana ali, mas até agora também não tem nada muito... Não desenvolveu muita coisa. Thomas e Alastair também, que tá naquela, assim, né? Ele vai ajudar o Alastair ali, que o Alastair, pra quem não lembra ali do início do livro, tá sendo perseguido por demônios porque ele tá com a Cortana. Inclusive, eu não lembrava que o Alastair tava com a Cortana, gente. Eu não lembro se eu falei isso na atualização de ontem, mas enfim. E aí tem Cordelia e Matthew. Gente, eu vou dizer que, já falei, eu acho, eu não gosto desse triângulo. Eu não gosto. E eu vou vir com uma opinião impopular. Estou preparada, entendeu? Por favor, não me odeiem. Mas eu não gosto do Matthew. Assim, eu acho que ele é um personagem interessante. Eu acho que ele tem os seus traumas e as suas questões ali. Eu acho que é interessante. Mas eu não gosto do papel que ele tem na história. Porque, apesar dos traumas dele, até agora a Cassandra só utilizou ele como artifício para acontecer o triângulo amoroso. E eu queria ver mais em relação aos traumas dele, a ele se resolvendo com esses traumas. E não só ele amando a esposa do Parabatai dele. E aí agora, tipo, a Cordelia meio que... Ela não ama o Matthew, mas, tipo, meio que querendo ficar com ele também. Então, tipo... eu não gosto desse tipo de triângulo amoroso. Eu não gosto de nenhum tipo de triângulo amoroso. O único triângulo amoroso que presta pra mim é o de peças. E... só me desanima tanto. Inclusive o spoiler que eu tinha pego era a ilustração do Matthew e da Cordelia se beijando. Inclusive, deixa eu ir mostrando aqui. Tem ilustração bem bonita, inclusive. Mas eu peguei esse spoiler aqui. Que desgraça. E agora chegou o James. Gente, o negócio agora vai ficar bom, entendeu? Porque daí o problema é que, tipo, vai ter... meu Deus, já tô falando demais aqui. Mas o problema é que vai ter o triângulo. E aí, tipo assim, o James vai ficar... tá, se a Cordelia ama o Matthew, então eu vou deixar eles serem felizes. Mas daí a Cordelia não ama o Matthew. Mas daí, tipo assim... eles não vão querer machucar o Matthew também. Gente. Preguiça, tá vendo? Por isso que não se faz triângulo amoroso mais. 2023, gente. Vamos criar plots novos. Vamos modificar um pouco, né? Enfim, gente.
desabafos aí, que sai bem mais longo do que eu esperava, tá? Mas, enfim, eu separei aqui quanto que eu vou ler por dia. Até que tá num... Tá bem, assim. Eu acho que a Cassandra se controlou bastante escrevendo os capítulos desse livro, porque são menores do que geralmente ela escreve. Então, é isso aí. E amanhã eu continuo. Meu Deus, o rolo. Ai, não me diz que ele vai decidir não contar. Ai, que ódio dessas pessoas. Qual é a dificuldade das pessoas só contarem a verdade? Ai, o James tá me irritando. Só conta, caramba! Ai, Cordelia, vem para, né? Já que a minha atualização de ontem foi muito grande, eu já vou tentar dar uma atualização mais rápida, porque senão esse vlog vai ficar com 3 horas de duração, assim. Mas eu li mais um pouco. Eu estou muito surpresa que os capítulos da Cassandra estão pequenos. Foram menos de 50 páginas agora que eu li. 3 capítulos. Tô estranhando, mas não estou reclamando porque eu prefiro assim. Mas enfim, 3 capítulos. Foi mais pro desenrolar da história do triângulo ali. E pra inserir a questão da Tatiana ter fugido. Eu não sei o quanto eu acredito na história do Inquisidor, porque parece muito suspeito que ele tava contra os Lightwood e os Herondale e agora voltou com essa história, então não sei, eu não confio 100%. Não confio em ninguém 100%, a não ser os nossos protagonistas aqui, né? Mas isso vai ter que esperar se desenrolar mais pra saber um pouco mais sobre a história. Agora, sobre o triângulo, gente, eu tô tão irritada com isso, porque assim, é o auge do clichê falta de comunicação, que é o clichê que eu odeio. Porque o James tem a informação essencial pra explicar tudo, mas ele não quer contar porque não quer que sintam pena dele. Porque não quer que a Cordelia volte pra ele por saber que tinha questão da pulseira ali, da magia, enfim. E tipo, querido... Ai, gente, tudo bem, tem que lembrar que eles são adolescentes ainda, né? Eles não têm nem 18 anos ainda. Mas assim... É sério. Cara, eu entendo essa questão, tipo assim, ele não quer forçar ela a voltar pra aquela situação e tal, né? Só porque ele estava enfeitiçado, blá blá blá, aquela questão toda. Mas assim, sério mesmo, sério. Conta, só conta, entendeu? Aí ele não quer contar pra ela e aí ele não vai contar pra ninguém antes de contar pra ela primeiro. Ou seja, ninguém sabe o que tá acontecendo. O Jesse não sabe que a irmã dele fez um monte de coisa errada também. Ai, meu Deus, gente, só falar, sabe, assim, conversa com alguém. Se não quer falar pra Cordelia, então fala pra alguém, conversa. Aí fica esse lenga-lenga e eu espero realmente que isso se resolva logo, porque tem muita coisa do livro ainda. E, tipo assim, vai influenciar muito se vai ficar essa situação estranha entre os 3, assim, né, então, enfim. Mas eu gostei que foi tocado ali no assunto da questão do alcoolismo do Matthew, né? Que ele mesmo falou essa questão da doença e tal, que ele tem. E eu espero que seja algo que seja tratado agora, né? Pra não ficar o plot dele só o triângulo amoroso ali, né? Mas é isso. Amanhã eu leio mais 3 capítulos. E aí, se acontecer mais coisas, eu faço uma atualização aqui um pouco mais aprofundada. Nossa, meu color code de marcação foi com Deus. Agora que eu me toquei, mensagem de fogo. Nossa, 1000 anos. 1000 anos pra entender. Que essas são as mensagens de fogo. Olha só. Quem diria? Mais desligado impossível. Eu não gosto de meninas. Quer dizer, eu gosto delas. São ótimas pessoas.
Gente, esses casais complicam tudo. Meu Deus. Conversa, cara. O Christopher é muito engraçado. Mais 3 capítulos lidos. Tô em qual página aqui? Eu sempre esqueço de olhar antes de pegar. 232. Assim, foram 3 capítulos bem parados. Novamente, os capítulos estão bem curtos pro padrão Cassandra Clare. Tô estranhando muito, inclusive. Mas, assim, não aconteceu muita coisa. Foi mais coisas que estão se desenvolvendo pra chegar em algum ponto que aconteceu alguma coisa importante mesmo, sabe? Então, foi eles se reunindo ali pra explicar o que aconteceu, o Christopher indo falar com o James, o Thomas indo falar com o Matthew, eles se encontrando tudo ali. Foi legal que teve um momento de conversa do Matthew com o Thomas, que o Thomas, aliás, assumiu pro Matthew que gostava do Alastair e coisa e tal. E eles tiveram uma conversa legal ali, eu gostei desse momento dos dois. O Matthew reconheceu que ele deveria parar de beber, então já é um passo interessante aí pro personagem. Mas assim, fora isso, não aconteceu nada muito interessante. Só agora, no final desse último capítulo que eu li agora, que é o capítulo 11 ou 12? Deixa eu ver aqui. 12. No final do capítulo 12, que eles receberam uma ligação ali que a Tatiana foi encontrada perto lá do Instituto da Cornualha. Se isso é ela mesmo, se não é, se é algum plano, não tenho nem ideia pra começar a teorizar. Então, assim, vou ter que continuar lendo pra ver. E também teve mais desdobramentos ali daquela questão da carta do Inquisidor, né, que a Ariadne achou. E o próprio Matthew, ele dá uma desconfiada do Charles, que eu não tinha parado pra desconfiar dele, porque realmente pra mim tava meio óbvio que era a Tatiana, mas se não for, provavelmente vai ser alguém bem chocante, porque eles não iam colocar, tipo, ele chantageando alguém que tipo, que o público, no caso que os leitores não conhecem direito, né? Eles falaram de 2 famílias ali, mas assim, não são relevantes o suficiente pra acontecer isso. Então, provavelmente teria que ser um personagem importante, não deve ser do núcleo central. Então, eu acho que o Charles é até uma boa, assim, seria um momento de choque, assim, realmente. É porque apesar deles não terem contato realmente, né, tem a questão do Matthew, que é irmão dele, por mais que eles não sejam muito próximos, e do próprio Alastair, né, que é ex ali, né, e ainda tem aquela, apesar dele não gostar mais do Charles, romanticamente falando, ainda tem questão do passado e tudo mais. E pra própria Charlotte, né, que é a consuleza, então assim, ele seria um personagem interessante pra estar aí no meio de uma trama mais de traição, de repente, ali pra família, pros que sempre gostaram deles ali, enfim, tal. Mas não sei, tem que continuar a ler aí, porque só com o que foi falado ainda não dá pra bolar muita teoria assim, né? Pelo menos eu não consigo. Sou meio lenta pra essas coisas, gente. Mas então é isso. Terminei meus 3 capítulos do dia. E amanhã eu volto com mais 3 capítulos. Mais 3 capítulos lidos. Foram, acho que, os capítulos mais rápidos de agora, assim. Deu nem 50 páginas. E não aconteceu tanta coisa, assim, importante que eu valha comentar, mas uma coisa que aconteceu que eu fiquei bem chateada que aconteceu foi a Lucy e a Cordelia brigando. Já tem tanta gente brigando nesse livro, gente, que, assim, o grupo de amizade ali tá se desfazendo inteiro, porque tá todo mundo brigando. E pela mesma coisa. E ninguém senta e conversa. E que agonia. Porque tudo seria resolvido com uma conversa de todo mundo, mas ninguém conversa, então não se resolve. Então, assim, no momento é bem estranho, porque tá a Cordelia brigada com o James, brigada com a Lucy. Aí o Matthew tá brigado com o James. Um rolo, assim. Mas enfim.
Também achei interessante que teve a Grace confessando pro Jesse tudo que ela fez, né? Então foi um momento que o Jesse meio que percebeu que a irmã dele não é maravilhosa como ele achava que ela era. E de resto foi só eles mais investigando, assim, não teve muita coisa importante, então acabou sendo só mais passagem, ainda não veio o que é da Tatiana, que foi encontrada lá no instituto e coisa e tal, que estou desconfiada se é ela mesmo, se não tem nenhuma armadilha. Mas é isso aí. Eu li 3 capítulos agora e volto amanhã com mais 3, então, porque os 3 de hoje acabaram não acontecendo muita coisa, então não tem muita coisa pra comentar aqui. Mais 3 capítulos lidos, tô avançando pra metade do livro, um pouquinho menos que a metade do livro aqui, mas acontecendo algumas coisas nesses 3 capítulos que eu li, assim, eu ainda acho que a história tá um pouco lenta demais, tipo, tá se arrastando muito, assim, em alguns pontos específicos, apesar de que não tá me incomodando, porque eu acho que tá sendo bom pra desenvolver os personagens e os relacionamentos, sabe? Então eu acho que tem seu ponto positivo e seu ponto negativo em relação a isso. Agora, no final desses 3 capítulos aqui, teve mais ação, assim, então teve o James conseguindo espionar ali o Belial no reino dele, teve o ponto de vista de uma das funcionárias do Instituto da Cornualha que estava vigiando a Tatiana, e aí, aparentemente, os demônios que o Belial estava chamando ali mataram essas pessoas no Instituto, então aparentemente vai começar a acontecer algo mais de ação, assim, né? Mas a minha parte preferida desses 3 capítulos foi o momento entre os meninos, entre os ladrões alegres. Que, novamente, né, tá sendo bem trabalhada agora a questão do Matthew, né, do alcoolismo dele. E eu achei legal, assim, que teve um momento que a Cordelia mandou mensagem pros 3 meninos pra eles se encontrarem com o Matthew lá. E eles tiveram um momento ali de conversar e de, né, enfim, de tentar fazer com que ele se livrasse desse vício. E eu achei legal, assim, porque realmente, como eu já tinha comentado, era uma parte que eu queria que eles se focassem mais, assim, no Matthew, né. E teve momentos também, James e Cordelia. E, gente, eu só quero que a Cordelia, que o Matthew, tô me confundindo, que o James conte pra Cordelia de uma vez sobre a pulseira e sobre a Grace. Já tá enrolando demais, gente. Estamos na página 344 e ele ainda não falou dessa pulseira pra ninguém. A única pessoa que sabe é o Jesse, e porque ele escutou da própria Grace. Então, tipo assim, ele não falou pra ninguém. Então, não vejo a hora dele contar isso, né, pros outros, assim. E também teve um pouquinho ali do Alastair e do Thomas. O Alastair contou pro Thomas que ele vai embora de Londres com a mãe dele depois que o bebê nascer e tal. E eu não sei, eu tinha visto teorias antes falando que de repente a mãe da Cordelia e do Alastair fosse morrer no parto. E aí o Alastair ficaria cuidando do bebê, assim, né? Eu não sei, é uma teoria interessante, vamos colocar assim. Eu não vi muito, isso foi antes do livro lançar, então eu não sei se realmente é o que acontece ou não. Mas eu passando pelo livro eu vi que tinha mais pro final um negócio de luto. Então, assim, eu tinha visto já também que alguém morre ali, então não sei se é alguém dos principais ou se é mais coadjuvante. Se fosse dos principais pra apostar alguém, eu apostaria no Matthew. Mas, antes de ler o livro, né? Mas com essa trajetória que tá agora de recuperação dele ali e tal, não sei se a Cassandra vai querer, tipo, jogar esse desenvolvimento que ela tá construindo aqui fora, né? Matando o personagem, então não sei. Tinha outras pessoas falando que de repente o próprio Alastair iria morrer e tal, mas acho que não. Acho que se for pra matar alguém, não vai ser alguém dos principais mesmo, assim, né? Provavelmente seria alguém como, por exemplo, a mãe deles ali, né? Do Alastair e da Cordelia. E seria um motivo pro Alastair não ir embora, né? Porque a mãe dele quer ir embora, ele não deixaria a mãe dele sozinha, então tem todas essas questões. Então não sei. Mas é isso aí.
o James e a Cordelia ficaram acertados aí de conversar no dia seguinte ali, né, desses capítulos aqui. Se realmente vai ter essa conversa ou não, não sei, porque parece ser sempre aquela coisa que vai vir alguém pedindo de conversar, sabe? Mas eu tinha visto também, acho que eu já comentei aqui numa outra dessas paradas, que essa questão do triângulo é resolvida, tipo, não é levada até o final. Então é resolvida antes da metade ou na metade do livro, alguma coisa assim. Então pode ser que eles já resolvam isso agora. Mas é isso, amanhã eu leio mais 3 capítulos. E seguimos aí com a leitura de Corrente de Espinhos. Mais 3 capítulos lidos. E, assim, aconteceu bastante coisa nesses últimos 3 capítulos. Bastante coisa em relação aos plots secundários, ao central. Em relação ao plot central, parece que ainda tem muita coisa, assim, pra acontecer, sabe? Ainda não foi desvendado realmente qual que é o plano ali do Belial, da Tatiana, enfim, tá tudo muito confuso. Eu cheguei na parte que, logo depois que a Tatiana sequestra o Alexander, né, o filho da Cecile e do Gabriel, e eles já recuperaram, né, já pegaram o menino de volta e tal, então tá um pouco depois disso, assim. Então ela foi capturada, não se sabe agora o que vai acontecer, porque como tanto o James quanto a Cordelia falaram, parece que foi muito fácil, assim, que ela se deixou ser capturada, então tem algum plano envolvido aí, né. Mas ainda não dá pra saber muito realmente em relação ao quê. Em relação aos plots secundários, a gente teve mais cenas de Grace e Christopher, que eu continuo achando muito estranha essa aproximação do nada, assim, mas enfim. E teve não foi uma conclusão ainda, mas uma finalização um pouco melhor, assim, pra questão do triângulo amoroso, né? Porque a Cordelia falou pro Matthew que, independente do que fosse acontecer entre ela e o James, que ela ainda não sabe se eles vão continuar juntos, enfim, mas que ela não sentiria o mesmo por ele, né? Pelo Matthew. Então, pelo menos, assim, apesar de que daí o Matthew teve uma recaída, voltou a beber, e, enfim, teve essa finalização que precisava para seguir para a próxima parte, né? Então, espero que pelo menos daqui a pouco se resolva essa questão, que conte ali, né? Que o James ainda não contou a questão da pulseira da Grace, que ele conte, então. E, enfim, de resto, não teve mais muita coisa, assim. Foi revelado, né, a questão do Belial ser o pai da Tessa, e isso provavelmente vai ser lidado no próximo capítulo, principalmente, porque aqui já começa com a Cordelia acordando na manhã seguinte pra ir pra reunião. E as consequências disso não dá pra saber, então vou ter que continuar lendo amanhã. Eu tô achando assim, por enquanto não estou detestando o livro como eu achei que eu ia detestar, porque eu vi muito comentário negativo, então eu achei que eu ia estar odiando. Mas eu tô achando que a Cassandra tá se alongando muito em algumas questões, sabe? Principalmente assim, eu acho que eu já comentei isso. Por um lado é bom porque tá desenvolvendo a questão dos personagens e relacionamentos, mas a questão do enredo central tá se demorando muito, sabe? Então assim, agora já o que é uns 6 capítulos que eles achavam que a Tatiana tinha sido capturada. Aí só agora que descobriram que na verdade não era ela. Então, tipo, tá demorando muito, sabe, assim, no geral pra acontecer. Já passei aqui da metade do livro, ainda não sabe qual que é a intenção da Tatiana, do Belial, enfim. Então eu tô achando que isso tá se demorando muito. Mas assim, uma coisa que sempre tem que elogiar é que a escrita da Cassandra é muito boa. Então assim, eu tô lendo aqui os capítulos e passa muito rápido, sabe, assim. Esses capítulos que eu li agora eu acho que foram os maiores. Em tempo, assim, de leitura, foi o que deu maior tempo, pelo menos, desses que eu li até agora, dos 21 capítulos. Mas eu tô achando a escrita dela muito boa, apesar de que eu acho que a história ainda poderia se acelerar em alguns pontos, sabe? Mas é isso. Amanhã, então, eu volto com mais 3 capítulos. Espero que a história dê uma engrenada ali, realmente, né? Que o James conte logo de uma vez a questão da pulseira, que eu tô ficando agoniada com isso. E é isso aí. Volto amanhã.
Ariadne perfeita. Porra, finalmente! Credo! Christopher tentando passar um pano pra Grace. O Christopher super tentando. Gente, mas ele tá bem. A Grace fez algo terrível, mas ele tá bem. Por que você tá defendendo ela, Kit? Realmente, por que, Kit? O Christopher tá muito passando um pano pra Grace. Ah, um amor verdadeiro vencendo. O Matthew tá muito feliz com isso. Gente, uma terapia ia fazer tão bem, mas tão bem. Ela saiu só esperando. Não, deixa eu mencionar meu nome que eu entro. Ai, ai. Drama. Todos eles têm assim um quezinho pro drama, né? Meu Deus. Mais 3 capítulos. Tô agora na página 488. Amanhã começo o 25. Falta pouco pra acabar o livro. E eu acho que agora sim engatou na história. O que assim, gente, 488 páginas. Se agora foi engatar na história, entendeu? Assim, vamos lá. Eu não tô achando a história ruim. Eu acho que eu até comentei na atualização de ontem, antes de ontem, agora eu não lembro. Eu não tô achando ruim. Eu só tô achando que algumas coisas estão demoradas demais. Como, por exemplo, esse plot central, que é o plot Tatiana, Belial e coisa e tal. Eu acho que demorou muito pra gente começar a ver esses personagens em ação, assim, o que eles realmente querem, né? Mas, falando sobre os acontecimentos desses 3 capítulos. Teve a reunião ali do Enclave pra discutir a questão da Tessa ser a filha do Belial e coisa e tal. Passei muita raiva nessa cena, principalmente com o Charles. E aí foi confirmado que era o Charles, sim, que estava sendo chantageado pelo Inquisidor. E eu estava bem errada no início, porque eu falei que eu tinha certeza que era a Tatiana. Pra vocês verem como eu sou boa em fazer teorias, né, gente? Assim. Mas, na verdade, é porque eu não percebi que era uma chantagem no início. Eu achei que ele só tava, tipo, se oferecendo pra se aliar a ela, no caso, né? Mas, enfim, foi confirmado isso. O Matthew foi lá confrontar ele, o Alastair, né? Todo mundo ali. Eu acredito que no final ele vai fazer alguma coisa certa. Inclusive, eu tava lembrando, porque eu tinha visto algumas teorias antes do livro ser lançado até, né? Porque falaram que ia ter uma morte. Eu tô suspeitando agora que essa morte vai ser a do Charles. Porque, tipo assim, ele já tá além do que, né? Tá todo mundo decepcionado com ele, até os pais dele, né? Enfim. E ele quer muito essa coisa do prestígio e de querer alguma coisa, querer ser o cônsul, não quer assumir, né, que ele é gay, enfim, tem toda essa questão pra não perder esse prestígio dele. E ele tá fazendo todo mundo passar raiva, assim, né? Então eu imagino que seria meio que um arco de redenção pro personagem, de repente ele morrer protegendo o Matthew, ou de repente protegendo o próprio Alastair. Eu acho que poderia acontecer alguma coisa assim. Se realmente acontecer, gente, coitada da Charlotte e do Henry. Assim, porque apesar de tudo, é filho, né? Então, assim, complicado. Mas eu tô achando que de repente o Charles possa morrer. Porque eu tinha visto, na verdade, uma teoria que falava que achava que o Alastair ia morrer protegendo o Matthew, porque daí como os dois se odiavam e coisa e tal, seria tipo um jeito de fazer o Matthew meio que ver que ele tava errado, aquela coisa toda. E eu tinha visto o contrário, de também alguém respondendo assim essa teoria, falando que de repente o Matthew poderia morrer protegendo o Alastair. Mas assim, com o avanço que a história tá tendo, o Matthew e o Alastair, eles não são amigos, mas eles já estão mais próximos, assim. Então eu acho que não faria sentido ter um ato de sacrifício, assim, pra, por exemplo, o Matthew perdoar o Alastair pelo que ele fez, sabe? Eu acho que não necessariamente, assim. Então, eu acho que pelo ponto da história em que tá agora, realmente, se for morrer alguém mais importante, assim, eu acho que nesse momento da história que eu tô, quem faria mais sentido morrer em sentido de narrativa, assim,
seria o Charles, porque eu acho que faria mais sentido de tentar fazer uma questão de um arco de redenção, porque ele ficou muito balançado com o que foi falado ali pra ele, né, pelo Matthew, pelo Thomas, pelo Alastair, enfim, ele ficou meio balançado, mas ele ainda não teve, tipo, a coragem realmente de falar, não, vou ajudar vocês, tal. Então eu imagino que de repente possa ter alguma cena aí que ele vai tentar ter essa coragem e vai acabar morrendo depois. Não sei, estou criando essa teoria. Como vocês já viram, eu não sou boa em teorias, então pode ser que só esteja falando besteira aqui mesmo. Mas pode ser que aconteça. Também teve, finalmente, Cordelia descobrindo sobre a pulseira. Gente, pelo amor de Deus, metade do livro. Metade do livro. Eles levaram metade do livro pra sentar e conversar. E na verdade não foi nem porque eles sentaram e conversaram, porque foi a Grace que contou pra Cordelia. Mas, enfim, resultados na mesma. James e Cordelia estão bem ali, tudo certinho, se resolveram, pelo menos. Assim, porque eu já estava agoniada, porque a história parece que, tipo assim, tava desenvolvendo, mas só tava enrolando vários pontos. E aí, nos capítulos que eu tinha lido ontem, né, a Cordelia já tinha falado pro Matthew que não amava ele, né, desse jeito. E aí, nesses agora, realmente ela descobriu o que aconteceu e foi falar com o James, eles se acertaram e tá tudo bonitinho e tal. Pelo menos isso já tá resolvido. Eu só achei que demorou demais, assim, na história. É claro que recursos de narrativa. Então, a Cassandra, ela quis segurar o público com esse enredo até se resolver. E aí, agora que se resolveu, começa a outra parte da história, que é realmente o enredo central. É uma tática inteligente, digamos assim, porque realmente você quer saber o que vai acontecer. Mas talvez não seja tão eficaz, porque isso cansa o seu leitor. Principalmente leitores que não gostam desse plot de triângulo amoroso, como eu. Então, assim, não sei se eu sou muito... Se eu gosto muito de tudo isso que ela fez, sabe? Mas, tirando isso, eu achei a cena dos dois se reconciliando bem bonitinha. Gostei ali dos dois juntos. Finalmente, eu shippo. Então, assim, é isso. Só fico com muita dó do Matthew. E, assim, eu acho que... Eu não sei se daqui pra frente vai ter muito espaço pra ter esse desenvolvimento dele em relação à bebida. Dá pra ver que tem algumas coisas que vão sendo citadas, mas, assim, ainda não é nada que realmente tá sendo desenvolvida, sabe? Então, fico meio assim pensando se vai ter espaço pra desenvolver essa questão do Matthew, porque eu queria muito que fosse desenvolvida essa questão, sabe? Agora ele só tá se sentindo culpado pelo que o James passou, culpado pelo que ele tá sentindo pela Cordelia, culpado pelo que ele fez antes da história começar, né? Que é a culpa que ele tem ali, que ele carrega. E assim, levem esse menino pra um psicólogo, pelo amor de Deus, gente, porque ele só absorve a culpa toda e aí desconta na bebida, né? E tomara que isso seja desenvolvido daqui pro final, porque eu acho que é uma coisa bem importante pro personagem, assim, né? Que apesar de eu ter falado que eu não gosto do personagem, eu não quero que ele morra, eu não quero que ele fique sofrendo no final. Eu acho que ele merece um final feliz, assim como os outros, né? E as coisas mais importantes foram isso, assim, não teve muita coisa diferente. O James contou pra todo mundo também a questão da pulseira, e eu achei muito engraçado, gente, que tava todo mundo ali super com raiva da Grace, e o Christopher, tipo, não, gente, mas vamos ver que não foi ela era só uma criança, super passando um pano pra Grace, gente. E é o casal que até agora, eu até acho os dois bonitinhos, mas assim, é um negócio que começou do nada. Não dá pra saber de onde é que começou, então eu fico meio perdida, assim, em relação a isso. Mas, é isso, gente. Minhas considerações principais, nossa, eu esqueci o ponto mais importante que teve agora no final dos 3 capítulos, que foi meio que a revelação realmente do que a Tatiana e o Belial estavam querendo. Revelação bem entre aspas, porque assim, foi descoberto, né, que a Tatiana, ela tinha conseguido uma chave da cidadela, se eu não me engano, e o Belial conseguiu os corpos dos Irmãos do Silêncio e das Irmãs de Ferro, que já estavam mortos, para serem possuídos por demônios. E aí, desse jeito, a Tatiana foi levada para a Cidade de Silêncio, ela conseguiu tirar o poder da Grace e fugiu. E aí, agora terminou o capítulo com eles sendo cercados ali no Instituto pela Tatiana com esses corpos dos Irmãos do Silêncio, né? E aí, tipo assim, não dá pra saber muito o que o Belial quer com isso. Ele quer matar todo mundo? É um plano meio, tipo... Só isso? Não sei se ele quer alguma coisa a mais além disso. Mas é isso, vamos ter que esperar aí, porque o capítulo terminou bem nessa parte, assim. Já não aguento mais ver essa Tatiana, gente. Pelo amor de Deus, alguém mata essa mulher, manda ela presa, sei lá. Presa não tá adiantando, porque ela já foi presa 500 vezes, essa mulher consegue escapar. Então, assim, sei lá, só some da história, porque ela tá muito chata. Enfim.
É isso, gente. Esses foram os pontos mais importantes. Esses 3 capítulos aconteceram muita coisa, assim. Mas é isso. E amanhã eu volto, então. Estamos chegando na reta final do livro. Finalmente, gente, eu vou ficar 2 semanas lendo esse livro. Mas, enfim, gente. É isso. Volto amanhã com mais 3 capítulos. Ai, Jesus. Olha a condição da pessoa. Olha, eu tenho que trabalhar. Como é que eu vou trabalhar com essa cara? Explica. Eu não estava esperando isso. Depois eu termino. Caramba, Cassandra. Caramba. Ai, Senhor amado. Já recuperando a dignidade, a gente continua, né? Os pais de todo mundo vão ficar loucos. Meu Deus, coitada da Cecília e do Gabriel. E terminei mais 3 capítulos. Talvez os capítulos mais dolorosos desse livro. Por que ninguém me avisou? Gente, chocada. Eu sigo chocada com a morte do Christopher. Não tem. Assim, uma coisa que eu acho interessante é que a escrita da Cassandra é muito boa, né? Porque o Christopher era o personagem que, assim, dos Ladrões Alegres, era o que menos teve destaque. Tanto que, tipo, ele começou a meio que ter um ponto de vista nesse livro, praticamente, assim, por causa da relação dele com a Grace. E era o que eu era menos apegada. Apesar de que eu falei que, tipo, eu não gostava muito do Matthew, eu era mais apegada com ele por questão de que, pô, desde o primeiro livro tu tem um ponto de vista dele, sabe? Tem um background dele ali, uma história dele, um passado. E o Christopher não. O Christopher era o que é mais deixado, até pelos meninos mesmo, por conta dele ser todo virado pra ciência e tal. Então eu achei que, tipo assim, eu não considerei que ele fosse morrer ali, realmente, se fosse, como eu já tinha comentado, pra um dos principais morrer, pra mim ia ser o Matthew. Assim, eu achava que ia morrer o Matthew. Eu ainda não descartei minha teoria de que o Charles pode morrer, mas eu acho que a Cassandra não vai ter coragem de matar 2 principais, bem entre aspas, assim, né, coadjuvantes principais, assim. Eu acho que ela não vai ter coragem de matar 2 num livro só. Posso estar errada, corta pro final eu estando errada, mas assim... eu realmente nunca pensei no Kit, assim, pra morrer. Mas eu não sabia que eu ia me importar tanto com a morte dele. Gente, eu chorei demais. Porque, tipo assim... Cara, ele era uma pessoa tão boa. Eu vou chorar de novo só lembrando. Ai, ele era muito bonzinho e... Ai, me quebrou muito a reação das outras pessoas em relação à morte dele. Só de falar, eu já estou com vontade de chorar. Gente, parece que é alguém que eu conheço. Mas, assim, a reação dos outros, sabe? Tipo assim... Até eu achei... Gente, até realmente... até acabar esse livro eu vou achar que esse menino vai ressuscitar, entendeu? Porque não quero aceitar isso, entendeu? Critiquei ele e a Grace, agora eu quero que ele e a Grace fiquem juntos, casem, tenham vários filhinhos e sejam muito felizes, entendeu? Porque, assim... Essa morte dele só me deixou muito chocada, sabe? Assim... E realmente, tipo, a reação de todo mundo à morte dele, sabe? Até o Charles, tipo, ele falando o pequeno Kit. Ai, gente, isso me deixou... Cassandra, você vai pagar minha terapia. A próxima sessão vai estar na sua conta. Gente, é sério. Eu fiquei muito chocada com a morte dele.
eu não consegui nem, tipo, prestar atenção no resto. Teve a Tatiana morrendo finalmente, foi tarde já. Eu não consegui nem, tipo, comemorar. Teve o James e o Matthew sendo levados pelo Belial lá pra Edom. Não consegui nem me importar também, porque eu tava tão chocada com a morte do Christopher, gente. E assim, cara, os personagens de peças só sofrem. Eles só sofrem. O Gideon e a Sophie perderam já uma filha no primeiro livro. Aí agora a Cecile e o Gabriel tiveram ali o Alexander, que quase foi morto pela Tatiana. Aí agora o Kit, que morreu. Aí a Charlotte e o Henry já perderam um bebê. Cara... Gente... Que isso, Cassandra? O que você tem contra os personagens de Peças Infernais? Honestamente, coitados. Dá um descanso pra eles. A única coisa que eu sei é que quem vai ficar com os filhos ali certinho é o Will e a Tessa. Porque, né, Lucy e James são os principais, eles não vão morrer. Isso eu sei. Não confio 100% mais em nada, mas eu sei, entendeu? Porque... Cara, eu só tô muito chocada, sério. Não consigo seguir, assim. É isso, gente. Sem nem o que dizer. Só triste com essa morte. Não vou te perdoar, Cassandra. Podia ter matado o Charles. Eu não ia ligar se matasse o Charles. Pô, mas o Kit, cara. Nem sabia que eu gostava tanto assim do Kit. Ai, mas é isso, né, gente? Vida que segue. Estamos agora na reta final. Faltam... Aqui, pra eu terminar de ler. Faltam umas 200 páginas. 3 dias de leitura. Pra encerrar esse vlog. Eu espero que tenha um final feliz isso aqui. Entendeu? O mais feliz possível, pelo menos, entendeu? E chega de matar gente. Nossa, eu fico muito imaginando quem tá assistindo esse vlog e leu o livro já. E tá vendo as coisas que eu tô falando e pensando... Inocente. Ai, tadinha dela. Eu falando sobre o Kit e a Grace, as pessoas já estão pensando... Ai, coitada, antes fosse. Agora eu falando que quero um final feliz, eu imagino um monte de gente rindo da minha cara e pensando... Tadinha, né? Não sabe ainda como as coisas são. Ah... Enfim, gente, é isso. Volto amanhã com mais 3 capítulos. Espero que eu não sofra mais. Apesar de que é a Cassandra, então eu duvido. Então é isso. Até amanhã. Todo mundo ama Londres, verdade. Verdade. A Cassandra tentou usar uma desculpinha barata para aquela árvore genealógica. Ahá! Passou um pano bonito para ela mesma, né? Será uma árvore genealógica que tanto vai confundir os estudiosos por um desafio. Sua credo! Ai, que ódio! Finalizado mais 3 capítulos. Gente, tô acabando! Finalmente! Esse tijolão aqui, página 630 que eu estou. Vou para o capítulo 31. Final mesmo. Eu acho que amanhã eu já chego na parte que vai ser resolvida toda a questão do Belial ali. Porque são 5 capítulos mais um epílogo. Então eu acho que... Geralmente a Cassandra deixa uns capítulos ali no final pra resolver a situação como um todo, né? Então, pra tudo se estabelecer antes de finalizar, no caso, né? Pra finalizar os personagens como um todo. Tem muito personagem que tem ponto de vista, então tem toda a questão também ali da Tessa, essa filha do Belial, então tem muita coisa pra ser resolvida. A Ana se reunindo com os pais dela depois da morte do Christopher, então eu acredito que provavelmente toda essa questão do Belial já vai ser resolvida nos próximos 3 capítulos, no máximo no antepenúltimo ali, no caso, né? Mas eu acho que amanhã já vai ter essa resolução, a não ser que a Cassandra queira terminar a história meio... Tipo, só acabou a batalha e já acabar a história, sabe? Que não é muito do feitio dela, então eu acho que não vai ser muito assim. Mas esses 3 capítulos foram bem... Nada acontece, assim, não que nada acontece, mas... Tiveram algumas coisas interessantes acontecendo, mas assim, são coisas
importantes pro desenvolvimento desse final, assim, não coisas pontuais como, por exemplo, tipo, a morte do Christopher, sabe? Que eu ainda não superei, gente, meu Deus do céu. Enfim. Mas tivemos alguns diálogos, algumas conversas ali interessantes. O Thomas descobriu como matar os sentinelas ali. Então são informações importantes, mas, tipo, não aconteceu nada uau, assim, né, pra poder comentar. Então, achei ok, assim, os capítulos de hoje. Achei legal a conversa que finalmente o Matthew contou pro James o que ele fez quando ele era mais novo, né? Que acabou fazendo com que a mãe dele perdesse o bebê e tal. E a Cordelia foi com a Lucy pra Edon, né? Pra ir atrás do James e do Matthew. E por enquanto é isso, assim, né? Então acho que esses são os pontos mais importantes que aconteceram, assim, depois dos capítulos de ontem. Realmente eu esperava que esses iam dar uma acalmada, porque tinha que meio que reagrupar tudo pra começar tudo de novo, assim, né? E é isso, eu ainda sigo esperando que o Christopher vai ressuscitar no final. Ai, gente, iludida. Gente, eu não sabia que eu me importava tanto assim com o Christopher. Coitada da Grace, né, gente? Fechava o arco de redenção dela ali morrendo, sei lá, pra salvar o James, sei lá. E morria. Sei lá, não sei o que ela vai fazer daqui pro final, pode ser que ela seja muito importante, mas... Ai, matar o Christopher, tadinho, o pequeno Kid. Mas é isso aí. Esses capítulos eu achei meio assim. Minha opinião geral do livro eu vou guardar pra quando eu terminar, tá? Porque... provavelmente minha opinião até acabar o livro vai mudar também, então eu ainda tenho que processar tudo que aconteceu nesse livro. Mas é isso aí. Hoje não tem muitas considerações a fazer. E eu volto amanhã então para ler esses 3 capítulos que podem ser aí que encerrem essa saga do Belial. Mais 3 capítulos lidos. Agora faltam só 2 capítulos mais o epílogo pro final. E assim, ó, eu tô achando engraçado porque eu comecei a editar esse vlog ontem. E eu assistindo as minhas primeiras declarações aqui, as minhas primeiras teorias, gente, eu tava errada sobre tudo. Ai, gente, tudo que eu falei. Não, eu acho que de repente é isso. Não, eu tenho certeza que vai ser isso. Gente, eu errei absolutamente tudo. E inclusive eu falei ontem que eu acho que esses 3 capítulos já vão se resolver essa questão do Belial. Não se resolveu a questão do Belial. Gente, o livro, assim, qualquer coisa, tudo errado, gente, tudo errado. Não acertei absolutamente nada em relação ao que aconteceu nesse livro. Esses 3 capítulos, assim, não aconteceram nada demais, assim, foram capítulos até bem rápidos, assim, li rápido, li em meia hora, assim, os capítulos. E assim, foi alguns acontecimentos importantes, mas nada ainda, tipo, batalha final, sabe? É tudo se encaminhando para a batalha final. Então, o James bolou um plano lá, bem louco, e aceitou ser possuído pelo Belial, e agora está possuído pelo Belial e voltou pra Londres. A Cordelia e a Lucy conseguiram achar o Matthew ali, né, e dele contou sobre esse plano, que a Cordelia vai tentar se aproximar do James, no caso, pra tentar matar o Belial, e que ela vai saber o que fazer na hora. O que aconteceu mais? A Grace deu um jeito de fazer as mensagens de fogo funcionarem. Ela meio que conversou com o Christopher ali, uma cena meio estranha, assim, não sei se foi imaginação dela, se realmente ele falou com ela. Inclusive, sigo de luto por Christopher. O que mais? A Ana e a Ariadne conseguiram refazer ali o caminho dos mortos, né, pra chegar até a tumba de ferro lá, e aí o exército de caçadores de sombras chegou lá. Nossa, ele e o Thomas ficaram juntos. Ficaram juntos, né? Admitiram seus sentimentos, porque ficar junto a gente só sabe no final, né? Mas admitiram seus sentimentos ali e tal. E eu acho que foi isso. Teve mais alguma coisa? Eu acho que foi isso, não foi nada assim. Foi muito desenvolvimento picadinho, assim, pra jogar agora pro final. Então agora... capítulo 34 e 35 vai ser a resolução. Provavelmente 34 vai ser 90% da resolução, vai acabar no início. Eu não vou nem fazer teoria, né? Por que eu tô fazendo teoria? Todas as teorias que eu fiz tá dando errado. Mas vai ser resolvido. É isso aí. E pelo que eu vi, o epílogo é bem grande. Então por isso que ela deve ter compensado. Ela deve ter finalizado nesses 2 últimos capítulos e feito um epílogo um pouco maior ali. Porque o epílogo, pelo que eu vi, tem umas 30 páginas. Deixa eu até conferir aqui. Mas eu acho que é. Louca pra pegar um spoiler, né? Mas louca pra pegar um spoiler.
Então a gente faz assim, pra não ver. Não, onde é que tava aqui? Aqui. Não. Epílogo. 741. São 40 páginas de epílogo. Então é aí que ela vai resolver as coisas do final, né? Provavelmente. Mas é isso, gente. Sem muitas coisas pra falar agora. Porque agora realmente se encaminhou mais pra esse finalzão mesmo. E esperar finalizar pra ver aí como é que vai ser a finalização dessa série. Se vai morrer mais alguém, o que vai acontecer. E é isso. Sem muitas coisas a acrescentar mais. Amanhã finalmente termina o Corrente de Espinho, gente. Graças a Deus. Cara, é sério que esse é o plano do Belial? Tipo... É isso? Terminei finalmente Corrente de Espinhos. Vamos lá. Eu vou falar sobre o que eu achei desse final e também o que eu achei geral sobre o livro, né? Apesar de que eu já fui comentando ao longo do livro o que eu tava achando. Mas, assim, no geral, eu vou dizer que eu tava esperando até que o livro fosse ser pior. Porque eu ouvi tanto comentário negativo sobre esse livro que eu tava esperando que ia ser muito ruim, assim. Então, não achei que foi tão ruim assim. Mas... antes de começarem a sair esses comentários e coisa e tal, antes do livro lançar, eu tava esperando bastante desse livro, então antes eu acabei esperando um pouco mais sobre ele, assim, né? Então, eu não acho que ele foi horrível, mas eu também não acho que ele foi bom como eu esperava que ele fosse, sabe? Como os outros livros da Cassandra são. Assim, sobre a história, eu acho que tem pontos positivos e negativos. Tá? Em todos os pontos, assim, todos os pontos de vista, todos os enredos. De um modo geral, eu acho que é interessante como a Cassandra, ela desenvolve muito bem os personagens e os relacionamentos entre os personagens. Comentei sobre isso em algumas paradas aqui que eu dei. Mas eu acho que ela enrolou demais com esse livro. Assim, o plot mesmo envolvendo Belial, ele começa muito depois. A gente começa a ver algumas coisas no início, mas, tipo, vai se desenrolar muito mais pra frente. E realmente a parte onde alguma coisa acontece é mais pro terceiro ato do livro. Assim, então eu acho que é um livro excessivamente grande. Eu acho que não precisava ser desse tamanho todo se a gente avaliar a história. Foi muito desenvolvimento de personagem, o que é bom, mas de repente ela pudesse ter feito isso, de repente no segundo livro ou no primeiro livro, não no último, onde a gente quer resolver tudo. Sabe, me pareceu que as duas primeiras partes do livro foram grandes introduções, assim. E ela perdeu muito tempo com enredos que ela poderia ter resolvido muito facilmente, como, por exemplo, o enredo da Cordelia com o James, né? Toda essa história dele ficar, não vou contar pra ela sobre a pulseira, pô, que coisa chata, sabe? Porque, assim, a gente fica no segundo livro inteiro, tipo, a gente já sabe a questão da pulseira, né? A gente vê tudo acontecendo, a gente fica torcendo pra alguém descobrir a verdade sobre a pulseira. Aí no final do livro a gente vê, pô, o James descobriu, pô, beleza, agora vai tudo dar certo. Aí não, aí termina daquele jeito que, enfim, vai a Cordelia com o Matthew pra Paris, o James vai atrás da Lucy e tal. Mas aí tu pensa, não, beleza, mas quando eles se encontrarem, o James vai contar pra ela, o James vai explicar. Aí não, o James não quer que ela fique com pena dele, não quer que ela fique com ele só por causa disso. Cara, e aí tu enrola, tipo, um terço do livro, acho que foi até mais, na verdade, 2/3 do livro, sei lá, só por causa disso, sabe? Só pra enrolar com esse enredo em específico. E tem várias cenas ali que, assim, na minha opinião, poderiam ter sido tiradas, sabe? Pra tentar fazer essa história andar um pouco mais rápido. Então eu acho que a Cassandra se perdeu muito em tentar enrolar muita história e fazer um livro gigantesco desse que não precisava, sabe? Outra coisa, eu vou confessar assim, porque a Cassandra ela escreve com vários pontos de vista diferentes, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem ponto de vista do James, a gente tem ponto de vista da Cordelia, do
do Thomas, do Alastair, da Anna, da Ariadne, do Jesse, da Grace, da Lucy. São vários pontos de vista. E aí o que acontece? Isso é algo já básico da escrita dela, porque ela escreve algo no ponto de vista de alguém, decorta e vai pro outro. Aí vai mais um pouquinho, corta e volta pro outro. Só que assim, eu já tinha notado isso em Corrente de Ferro, que eu acho que tem momento que ela faz isso demais. Tipo assim, ela escreve um pouquinho, daí chega numa partezinha meio cliffhanger, meio importante, daí ela corta e vai pro outro. Aí quando o outro chega numa parte importante, ela corta e vai pra outro. E isso ficou um pouco chato, principalmente nesses capítulos finais, nesses 3 finais, que é a batalha ali, que aconteceu isso o tempo inteiro. Então, o James no corpo do... Quer dizer, o Belial no corpo do James chegou em Londres, aí ele chegou até a abadia de Westminster, corta. Aí a Cordelia, o Matt e a Lucy voltam pra Londres, vão achar um jeito pra entrar na catedral, corta, na abadia. Aí a Cordelia chegou até o James, corta. Aí, sabe? Então, tipo, ficou muita cena de, tipo, tu vai construindo a expectativa, chega no momento, pô, vou ter que ler mais uma, sabe? E apesar de que todos os enredos estavam interessantes, eu acho que ela se utilizou muito desse recurso e ficou muito chato nesse final, sabe? Então, eu narrativamente falando, eu não gostei muito dessa escolha. Sobre o enredo em específico. Gente, eu achei o plano do Belial tão... É sério, o cara simplesmente queria governar Londres? Ser rei de Londres, eu achei tão qualquer coisa, sabe? Coisa de vilão genérico. Tipo, ele queria dominar o James pra poder andar na Terra. Beleza, isso dá pra entender. Isso até é uma motivação interessante. Os príncipes do inferno não podem andar na Terra, então ele quer possuir o James pra acontecer isso. Mas pra quê? Pra ser rei de Londres e acabou? Né? Tipo, não sei, me pareceu tão simples, tão genérico, qualquer coisa, sabe? Eu fiquei esperando o tempo inteiro pra acontecer alguma coisa a mais, uma motivação extra, um plano extra, e não era isso que o cara queria, sabe? Tipo, sério. Além de que eu achei que a parte, tipo assim, que ele possui o James, e o James meio que faz esse plano, que ele não sabe se vai dar certo, e de a Cordelia se aproximar pra ele se ferir com a Cortana ali pela 3ª vez e matar o Belial. Mas assim, foi tão simples, sabe? Ele falou ali, aí a Cordelia falou que acredita no James, que sempre vai estar ali pro James, aí pronto, ele assumiu o controle, conseguiu matar o Belial. Eu achei tão fácil, sabe? De certa forma, assim. Eu acho que o antes foi muito mais interessante de acompanhar, o James sendo levado pra Edon e depois tal. Mas essa parte realmente, assim, eu achei tão simples assim, tipo, em 3 páginas resolveu, sabe? Não sei, não gostei muito disso. Outra coisa que acabou o livro, eu não me conformei, foi a morte do Christopher. Mas mais do que apenas a morte do Christopher foi como foi lidado isso. Porque, assim, a gente tem o epílogo do livro. Eu inclusive, eu tinha me confundido, que eu falei que o epílogo era gigante, tinha 40 páginas. Mas a verdade é porque o livro tem um conto também, depois do final, que é um conto... Qual que é o nome do conto? Deixa eu ver. Qualquer Coisa Além da Morte. É um conto da Cordelia com a Lucy, né, da cerimônia para a batalha delas. E eu fiquei meio assim, porque, tipo, a gente tem um epílogo, que é tudo meio que resolvido, e esse eu já achei um negócio, são parênteses, né, do que eu tava falando do Christopher, eu já achei diferente, porque eu falei que, tipo, os outros livros da Cassandra, ela costuma, tipo, deixar um capítulo ali no final, pelo menos a minha memória é essa, de, tipo assim, pra resolver as questões ali, ou pelo menos o epílogo resolver as coisas bem direitinho. Aqui ela realmente deixou tudo pro epílogo e, tipo, a gente só tem uma noção básica de como ficaram as coisas, né? Então, os casais que ficaram juntos ali, porque no final todo mundo ia viajar, ia cada um pra um canto. Mas eu senti muita falta de ver uma reação pós-morte do Christopher. Porque a gente vê muito a reação deles quando acontece, todo mundo fica extremamente devastado, obviamente. Mas assim, não tem nenhum ponto de vista da Anna ali no final, por exemplo, pra dizer como é que a família dela lidou com isso. Em nenhum momento é dito como a Cecília e o Gabriel lidaram com a morte do Christopher, sabe? Quando a gente tem a morte da Bárbara no primeiro livro, por exemplo, a gente vê como isso afeta a Sophie e o Gideon, mesmo que por cima. E aqui a gente não tem essa visão de como é que essa morte do Christopher afetou os pais dele, sabe? E até mesmo os outros, o Will e a Tessa, a gente não tem nenhuma fala em relação a isso. Tipo assim, eles viram o corpo do Christopher. A gente não tem nada disso, sabe? De como é que foi essa reação, como é que eles estavam lidando. A gente tem um salto temporal de 6 meses no epílogo.
E ninguém fala sobre isso, a gente só tem, tipo, menções ao Christopher, né? A gente tem a cerimônia no final que o... Eu tô falando assim, eu não falei o que aconteceu pra quem não leu o livro e só tá aqui através de spoilers, mas no final, no epílogo, os jovens ali, né, o grupo de amigos se reúne e eles decidem enterrar algumas coisas do seu passado. E o James resolve enterrar a pistola do Christopher, que o Christopher fez pra ele, que ele não conseguiria usar mais porque ele não tinha mais os poderes do Belial. Mas assim, tirando essas mençõezinhas ao Christopher, não é dito como eles reagiram depois, sabe? E considerando que a gente tem, assim, a Cecília e o Gabriel, eles têm um papel maior em As Peças Infernais, eu acho que seria interessante a gente ver como é que mudou essa dinâmica da família, sabe? Até mesmo a Ana. Eu acho que também faltou um pouco da Ana de, tipo, ver como que mudou essa visão dela em relação à Ariadne, né? Porque no início ela tava muito resistente a confiar na Ariadne de novo. E tudo bem que tudo que acontece no livro, tudo que elas passam juntas ali faz com que ela mude de ideia, mas eu acho que faltou mais de um ponto de vista da Ana mesmo pra gente ver o que aconteceu, sabe? Tipo, pra gente ver isso mudando dentro da cabeça dela e também pra ver como é que ela tava lidando com a morte do irmão dela, sabe? Então eu acho que. Eu não sei, assim, eu já não gostei muito de ter sido o Christopher quem morreu ali, mas eu acho que a forma com que isso foi lidado depois, eu acho que foi muito ruim, sabe? Até tem um momento que é depois que os caçadores começam a chegar lá no portal nas tumbas de ferro que a Ana, ou não, é a Ariadne que comenta que eles ficaram sabendo que todo mundo ficou desesperado quando descobriram que os jovens ficaram, né, em Londres, ficaram furiosos. E aí o Will e a Tessa ficaram desesperados quando descobriram que os filhos ficaram pra trás. E aí, tipo, não tem menção tipo, aos outros, sabe? Tipo, assim, aí a Sona, né, a mãe da Cordelia e do Alastair, que falou, tipo, não, meus filhos ficaram lá, coisa e tal, mas eles estão lá pra defender, né? Enfim, é a hora deles de serem os heróis, de serem os guerreiros, enfim. Mas, tipo, eu senti mais, tipo, essa falta, pô, tá, e como é que foi a reação, tipo, deles descobrirem o que tava acontecendo, que o James foi levado, ninguém falou que o James foi levado, sabe? Eu acho que essa parte de conectar os enredos ali faltou um pouco. Eu gostaria de ter visto, por exemplo, algum ponto de vista, de repente, do Will ou da Tessa nesse final, sabe? Pra saber como é que estavam as coisas lá em Idris. A gente tem um ponto de vista deles, eu acho que é em corrente de ouro, eu acho. Agora eu não lembro, mas a gente tem ponto de vista deles, sabe? Não precisava ser algo muito longo, mas só pra gente ver como é que tava a situação lá. Eu acho que faltou um pouco isso pra ligar todos os enredos e não ficar com essas coisas que pra mim ficou parecendo meio que um furo de enredo, sabe? Ficou faltando profundidade em relação a algumas coisas. Então, assim, no geral, como eu falei, esse não é um livro ruim, sabe? Eu fiz bastante críticas aqui. Eu não acho que seja um livro ruim, mas eu acho que, assim, tendo em vista o que ela já trouxe anteriormente e tendo em vista como essa trilogia começou, que começou muito bem, eu acho que ela se perdeu muito nesse final, tentando criar alguma coisa, sabe? Eu não acho que foi tão impactante assim quanto talvez ela pretendia que fosse. Eu achei que foi fraco em alguns aspectos, assim, realmente de motivação de vilão e, né, até mesmo ali no final com a Lilith, a questão, tipo, de se resolver, a questão do Paladino e tal. Eu achei tudo muito fácil, assim, não que eles sofreram pra caramba, aconteceu muita coisa durante o livro, mas, assim, a resolução no final acabou sendo, tipo, fácil, sabe? Tipo, não foi nada complicado pra se resolver e, tipo, a parte da resolução mesmo aconteceu muito rápido, tipo, 2, 3 páginas de um capítulo, sabe? E aí você tem um livro de 700 e poucas páginas pra tudo se resolver assim, sabe? Não sei, eu não gosto muito dessa parte. Ainda assim, como eu falei, não é um livro ruim. Eu acho que ele tem sim seus pontos fracos, tem todos esses pontos negativos que eu já falei, mas ele ainda assim é um livro da Cassandra Clare. A gente tem umas coisas muito boas nesse livro. Eu acho que o ponto mais forte da escrita da Cassandra Clare é que ela sabe construir personagens e ela sabe construir relacionamentos. E eu não digo só em questão de relacionamentos amorosos, né, de casais, mas relacionamentos no geral. Eu acho que principalmente os relacionamentos de amizade que a Cassandra constrói são muito bonitos, sabe? Até por causa dessa questão dos Parabatai mesmo, do juramento Parabatai, inclusive eu acho o juramento Parabatai muito bonito, assim. E eu acho que tudo isso faz com que a gente tenha uma profundidade extra nesse relacionamento, sabe?
E eu acho que foi algo que de início, nos primeiros livros dela, ela não trabalhou tão bem, mas que ela trouxe com força total em Peças Infernais, né? Tanto é que trouxe pra mim uma das que provavelmente é a melhor amizade literária pra mim, que é o Jem e o Will, né? E é algo que reflete nessa trilogia com toda certeza. Tanto é que eu até comentei ali nas minhas reações, toda vez que eu vejo uma menção a essa amizade, eu fico extremamente emocionada, sabe? Porque me toca muito, porque ela construiu muito bem lá no passado. E eu acho que aqui funciona muito bem, e eu acho que nesse livro ela consegue escrever muito bem, porque eu tinha sentido um pouco de falta dessa coisa para a batalha, por exemplo, entre o James e o Matthew. Eu acho que principalmente por questão, assim, da ligação da pulseira, né? De que o James não estava sentindo tudo 100% e coisa e tal. Eu acho que não tinha sido ainda tão explorada essa questão do Parabatai, mas eu acho que nesse livro a gente tem muito disso e eu acho isso muito legal, sabe? Então, muitos pontos positivos pra isso, sabe? Pra como ela trabalha muito bem, assim, esses relacionamentos de amizade. Os chips também, né? Os casais ali também, eu achei que todos muito legais, assim. Acho que realmente ela tinha que investir nisso e parar de tentar fazer triângulo amoroso, que já não funciona mais. O único que ela fez e deu certo foi Peças Infernais e acabou, entendeu? Deu. Jem, Will e Tessa, que são perfeitos e que foi muito bem construído. De resto, ela tem que largar, acabou, entendeu? Porque não dá certo. E o resto, assim, eu gostei muito de como tudo ficou, sabe? O Thomas e o Alastair era um casal que, assim, desde o primeiro livro eu já tava chipando muito os dois, assim, eu queria muito que eles tivessem um final feliz. A Lucy e o Jessica, era óbvio que eles já iam ficar juntos também, então, assim, fiquei muito feliz que eles ficaram juntos. A Ana e a Ari, né, a Ariadne também, que ficaram juntas, que também, desde o primeiro livro, dava pra ver que tinha alguma coisa ali. Então, eu gostei muito que, assim, no geral, apesar de ter ali os sofrimentos, né, a gente teve também muitos finais felizes, né? Então eu achei isso bem legal, assim. Acho que conseguiu fechar a série, pelo menos de um jeito satisfatório, assim, pra não ficar pontas soltas, sabe? Mas ainda assim fiquei decepcionada com algumas coisas, né? Obviamente, assim, com todos esses meus comentários, acho que ficou óbvio que eu fiquei bem decepcionada com algumas coisas. Sobre a minha nota pro livro. Cara, como eu acabei de terminar de ler, assim, eu ainda tô processando tudo que eu achei. Eu tô pendendo pra um 3,5. Vou ser sincera, porque eu acho que realmente, assim... Eu não achei o livro horrível, como eu falei, não é o pior livro que eu já li na minha vida. Mas faltou muito pra ser um livro bom, ótimo, sabe? Então, assim, eu tô pendendo pra essa nota de 3,5. Eu não sei ainda qual nota que eu vou dar. Mas vai ser algo entre essas duas, assim, né? Se você ficar curioso aí, fica de olho lá no meu Scooby, que eu vou botar lá a nota e vou fazer uma resenhazinha lá também. E eu sempre coloco lá no meu Instagram também, né? Nos meus stories lá eu sempre coloco o que eu achei de modo geral e a minha nota, né? Mas, então era isso, gente. Esse foi, então, o vlog de leitura de Corrente de Espinho. Gente, eu acho que esse foi o vlog mais longo que eu já fiz. Eu não sei como é que tá a duração aqui do vídeo, mas em questão de dias mesmo, né? Como eu deixei 3 capítulos por dia, assim, foi, tipo assim, 2 semanas praticamente de leitura. Mas ainda bem que eu terminei, ainda bem que eu passei por isso, assim. Como eu falei, eu até esperava que ia ser pior, então, né? Tá aqui, as minhas expectativas estavam piores do que realmente foram. Mas eu gostei de fazer essa leitura, de concluir aí realmente essa leitura, concluir essa série. Eu acho que também, assim, dá pra ver muito na escrita da Cassandra que ela tá um pouco cansada também de escrever sobre esse universo, sabe? Talvez um pouco dessas falhas, digamos assim, que pra mim foram falhas, né, no livro, talvez fosse... É uma questão de que talvez ela já tá escrevendo há tanto tempo sobre esse universo, sabe? Que talvez realmente ela precise de umas férias, né? E as férias que ela tá tirando agora, né? Ela vai lançar um novo livro agora fora de Caçadores de Sombra aí, né? Desse universo. Mas depois ela volta pra escrever a última série aí desse universo. E tomara que ela venha com fôlego renovado e traga, né? O que sempre teve de melhor na escrita dela aí. Mas, então era isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acharam do livro, tá? E se vocês concordam com a minha opinião aí. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue lá no Instagram também pra continuar acompanhando o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.